Você falou do André Bianco. Quais outros autores favoritos seus? As suas influências também? Porque não necessariamente nós temos um autor que seja favorito, que seja influência. Tem alguns autores que eu gosto muito. Assim, depois do André Bianco, meu autor favorito é Jorge Amado, sem sombra de dúvida, né? É um gênio. Eu me inspiro muito na obra do Jorge Amado, sabe? Eu acho que a criação das heroínas do Jorge Amado são simplesmente colossais. A Estela, a personagem do livro, ela é fortemente inspirada na Tieta, sabe? Não assim, tirando os maneirismos, né? A baianidade, aquela coisa toda, mas o caráter firme, a opinião, sabe? A opinião uma férrea, mulher, né? Forte, você sabe? vê que é um personagem extremamente forte. Exatamente, a pessoa que realmente decidida, sabe, que não aceita qualquer explicação, se não for muito convincente, sabe? Então tem todas essas características. Eu me inspirei muito na obra do Jorge Amado. Eu acho que ninguém traduziu o universo feminino tão bem quanto ele, sabe? E eu queria ter isso na obra. Eu queria ter sim a figura do herói, mas eu queria ter sim a figura da mulher que sem ela o herói não funciona, sabe? É como o Capitão da Areia, né? O Pedro Bala não funciona sem a Dora, sabe? O complemento. É o contraponto, é o contrapeso, né? É aquilo que faz o personagem ser o que é. Ele ganha força, né, a partir do momento que tem aquele... Tem que estar em dupla ali, senão sozinho não seria a mesma coisa. Exatamente. Então, a inspiração no Jorge Amado é muito grande, né? O André Bianco, óbvio, pelo estilo, né? Pelo estilo agressivo, dark, sombrio, gótico, né? Mas o Jorge Amado, eu sempre falo que a minha segunda grande referência é o Jorge Amado. Agora, claro, tem vários outros autores, o Bernard Cornwell, que do Bernard Cornwell, do Dan Brown, veio a vontade de fazer um livro com uma grande carga de pesquisa, sabe? Dan Brown pesquisa muito. Sabe, Dan Brown, você vê, né? Ele vai fundo, né, nas pesquisas dele, né? Em história, em geografia, né? Então, daí veio uma vontade de fazer alguma coisa similar. Óbvio que eu não estou querendo comparar com o Dan Brown, que é sensacional, né? Nesse sentido, eu acho que não existe nenhum autor no mundo capaz de se equiparar a ele. Bernard Cornwell é outro. Ele fez as Crônicas Saxônicas, né? Ele fez a Saga do Arthur, ele fez a Saga do Santo Graal, todos os livros históricos. E uma série de outros. Eu li quase todos os livros da Agatha Christie. Eu li na última contagem que eu já tinha lido cerca de 1000 livros, para você ter uma ideia. Isso foi há muitos anos atrás, então eu não faço ideia de quantos livros eu já li. Hercule Poirot ou Miss Marple? Hercule Poirot. Dois. Eu também. Eu gosto do temperamento forte do belga. Ele é incomparável. Aquela coisa prepotente, porém genial, né? Que só tem um paralelo com o Sherlock Holmes, né? Na realidade. Exato. Né? Nós falamos do Bianco, The Walking Dead, febre mundial como série, mas nascida de HQ, histórias em quadrinhos. André Bianco, sucesso literário espetacular, já virou HQ também, né? Os Vampiros do Rio Douro. Exatamente. Você pensa algum dia em trabalhar com essa mídia também? Já me falaram isso, já me perguntaram muito isso. Eu acho que assim, cada coisa a seu tempo. Eu com certeza adoraria fazer algum projeto do gênero, né? Hoje a gente está vendo aí, está em vias de sair, né, o tão comentado Planeta Morto, né? Que vai ser a primeira HQ nacional focada no assunto zumbis, né, desenvolvido pela Fernanda Oz e o Celso Ludigueiro, o cartunista Celso Ludigueiro, que a expectativa é muito grande, né, pelo que eu tenho visto na imprensa, visto no site, é um material muito legal. Inclusive, em breve, Fernanda Oz, se você estiver assistindo isso em algum momento, eu estou cobrando publicamente a entrevista que você me prometeu. Já te mandei as perguntas, que eu combinei com ela que a gente vai publicar uma entrevistazinha dela no site do Vale dos Mortos, né? Porque eu acho que é uma coisa que a gente tem que incentivar. E eu, com certeza, é uma coisa que tá no radar, sabe? Se eu tiver a oportunidade, óbvio, hoje eu preciso focar toda a energia
na saga, né, eu estou me impondo como desafio lançar o segundo livro até o final deste ano, lançar o terceiro ainda já no ano que vem, tá certo? Então, realmente isso está me consumindo bastante tempo. Mas com certeza, sobrando um pouco de espaço, um pouco de fôlego, quero ir atrás, sim, eu acho que é interessante. Por falar em outras mídias, algumas passagens do Vale dos Mortos, nota-se claramente que tem uma visão cinematográfica. É fácil de imaginar, nossa, que filmado seria incrível. Por exemplo, a parada da queda da Bastilha, a Champs-Élysées. Aquela parte filmada, os zumbis atacando a parada. Sim. Aquela parte filmada seria magnífica, espetacular. Os caças desabando. Exato, aquela parte é totalmente cinematográfica. Aquela parte do livro é cinema. É verdade. Você já pensou em trabalhar com cinema também, com roteiro? Não, assim... Porque dá para notar que você é um bom roteirista ao ler o livro. Sim, assim, eu sou um cinéfilo assumido, sabe? Eu adoro cinema. Aliás, como todo publicitário, né, apesar de eu nunca ter exercido a profissão de publicitário, né, eu estudei. Acho que todo mundo está no DNA, né? Também não me incomodaria, adoraria, seria um enorme, imenso prazer ter alguma oportunidade de trabalhar alguma coisa do gênero, sabe? Acho que também, de acordo com a evolução do Vale dos Mortos, né, como que for poderão entrar convites nessa aceitação do Vale dos Mortos, por que não? Né? Por que não? De repente desenvolver um roteiro, apresentar isso para uma produtora, apresentar. O cinema nacional tá tão maduro, né? Tá crescendo tanto nos últimos anos. É o que eu acho, sabe? Eu acho que um dos trunfos, por assim dizer, e é difícil falar nesses termos, né? Porque as coisas vão acontecendo, né? Quando eu comecei a pensar no Vale dos Mortos, o desafio de mostrar o colapso mundial, né? Todas as culturas desabando em velocidade supersônica, né? da forma que eu fiz, e eu não imaginava ficar tão grandioso, sabe? Não tinha essa perspectiva. Quando eu escrevi o capítulo Apocalipse, o terceiro capítulo, quando eu acabei de escrever, e aquele capítulo, hoje eu me dei conta que ele consumiu quase metade do esforço de escrever o livro, foi o terceiro capítulo. Foi o terceiro capítulo. É o meu favorito, foi dificílimo, sabe? Foi um desafio gigante. Você tem que descrever cada parte de cada governo, tudo. Sim, de pesquisa, de reunir todo aquele material que eu já tinha pesquisado ao longo do tempo e conseguir compilar aquilo tudo e dar um corpo para aquilo. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, realmente isso aqui ficou grande, ficou forte, sabe? De fato, seria alguma coisa que, se trazer isso para o cinema, ficaria realmente marcante. Seria uma coisa bem feito, seria alguma coisa... isso é vital, bem feito. Que iria chocar, sem sombra de dúvida. Seria um grandioso filme, imagino que... Agora, né? Quando surgiu daí. E quanto tempo que durou o processo de criação do livro? Pesquisa, diagramação... No final das contas, entre planejamento, que nem eu falei, 1 ano de planejamento, 3 meses escrevendo, mais 3 meses revisando, né? Fiz um grande, imenso trabalho de revisão, né? Eu queria que a história estivesse bem amarrada. Eu acho isso um pecado. Sem pontas soltas, né? É um pecado que alguns escritores, infelizmente, cometem, né? Claro, como toda obra humana, né? Está sujeita a problemas, está sujeita a falhas, mas, enfim. E eu queria não cometer esses enganos. Então, eu tentei compensar a inexperiência com esforço. Eu reli o Vale dos Mortos 10 vezes. 11 vezes. Antes de lançar. Antes de lançar, né? Não, antes de ir para a revisão ortográfica, na verdade. E aí eu tive 3 meses de revisão, né? Reescrevendo, adaptando, ajustando o roteiro, voltando, indo, né? Pegando opiniões de várias pessoas. Mais 3 meses com a editora, fazendo parte de diagramação, revisão ortográfica. Então, assim, o projeto todo consumiu quase 10 anos.
Todos Mortos. É um esforço bastante considerável. O Vale dos Mortos, então, como nós sabemos, será uma saga, não é um livro solo. Não, uma saga. É uma saga. Já estou escrevendo o segundo. Você pode dizer quantos livros serão? Ou Serão 5 livros. Serão 5 livros. 5 livros, exatamente. Nós teremos as crônicas de Gelo e Fogo do George Martin, temos as crônicas de Arcólogos. Sim. As Crônicas dos Mortos, né? As crônicas dos... Esse é um nome que surgiu a toque de caixa, porque na prática eu não pensava em batizar a saga, né? Qual o nome da saga, né? Mas de repente eu me vi obrigado por uma questão legal. Ah, é? Legalmente teve que colocar? Pois é, a editora vai falar, para fazer o registro eu preciso dar o nome para a saga, já que para ter essa característica de saga eu preciso falar, bom, este é o livro X que faz parte da saga Y. Será as Crônicas dos Mortos? Pois é, e eu precisava responder aquilo muito rápido. Eu falei, nossa, eu não pensei no nome para a saga. Eu tenho o nome de todos os livros na minha cabeça, mas eu não tinha o nome para a saga. Mas como todo mundo vai reparar que é tudo dos mortos, alguma coisa dos mortos, as crônicas dos mortos. Todos os títulos dos livros terá dos mortos. Né? Exatamente, sabe? Ao melhor estilo Jorge Romero, que eu, na minha opinião, é o papa do assunto. É o papa do assunto, na realidade é um papa do... Eu diria que ele é uma grande referência do cinema, sabe? Porque você pensa friamente, Despertar dos Mortos, um filme sobre zumbis, tudo bem. É um filme que em 1978 fazia uma duríssima crítica ao consumismo. Ele era uma crítica aberta ao capitalismo em plena Guerra Fria, em que muitos cineastas dependiam de subsídios governamentais para poder produzir seus filmes, né? O Dia dos Mortos, que é outro filme dele que acontece numa base militar, eu estava conversando sobre isso com o Thiago Vitesse, que é o dono do site Zumbis no Face, e é uma crítica à corrida armamentista, por isso isso feito tudo numa base militar. O Romero sempre foi corajoso, né? Sim, ele é um provocador, ele é um questionador, sabe? Que na minha opinião é um papel... Todo comunicador tem que assumir esse papel, né? Tem que ter a coragem de assumir esse papel, de questionar, de tocar algumas feridas. O homem tem a visão artística. Né? Artista geralmente é tocador. Né? Uma datação já de quando você pretende lançar cada tomo? Assim, o segundo não tem data, efetivamente, mas aproximadamente. Mas a intenção, final de novembro, começo de dezembro deste ano, é a minha meta pessoal. Está lançando o segundo livro. Uma média depois de... a cada ano, a cada 2 anos? A cada 1 ano, lançando o próximo. Você viu, George Martin? Assim que se lança a saga. Eu me coloco, eu como leitor, né, sei bem o que é você ficar esperando... É agonia. Indefinidamente, né, uma continuação. Né, e quando sai, você fala, nossa, nem lembrava mais que... Sabe? Tem que ler de novo. Tem que ler de novo o livro para poder pegar o fio da meada, né? Para poder ter a chance de entender o livro seguinte. Vai ser tipo então a Torre Negra do King. Exatamente. Rapidamente ele. A intenção é essa, fazer uma sequência rápida para que não judiar muito dos fãs do livro.